Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, no Centro Universitário Assunção, né? Retornando o Flávio, que foi nosso aluno. Um prazer receber a professora também. E quero dar as boas-vindas a quem está assistindo presencial e também aos que nos assistem pelo YouTube. Então, um grande prazer falar sobre as questões que nós podemos ter de combate à violência, principalmente com o uso das tecnologias a nosso favor, como uma ferramenta que subsidia e que pode nortear algumas ações práticas, porque o ambiente escolar ele precisa efetivamente trabalhar essas questões de modo bastante efetivo e urgente. Nós já sabemos que, pela manhã, nós tivemos 3 palestrantes e as últimas palestras da manhã fizeram referência à questão de mediação de conflitos e as professoras citaram bastante práticas, bastante situações que acontecem no ambiente escolar. E a BNCC também, que é um documento norteador das escolas, já sinaliza as 4 competências gerais de habilidades socioemocionais, que são bastante importantes de serem trabalhadas. Então, hoje à tarde, eu acredito que vamos ter bastante discussões e um aproveitamento que nos subsidie de maneira prática para esses professores que efetivamente trabalham no cotidiano da escola, da educação básica. Prazer recebê-los. Vou passar a palavra ao professor Dr. Flávio Rovani. Boa tarde a todos. É um prazer retornar a essa casa. Fico muito agradecido pelo convite. Estou vendo aqui na plateia que já tem professores que foram meus alunos aqui na instituição. Eu fico muito feliz com isso. O convite ele se origina num momento bem interessante, que quando estavam começando a planejar o evento, entraram em contato comigo, que foi justamente num momento muito difícil para quem estava nas escolas, principalmente as escolas públicas brasileiras, em função de um ataque que houve aqui no estado de São Paulo, né, e no sul também, a escolas, e começou então a ter uma série de eventos e ameaças de ataques em todo o país, né? Nós temos uma escola de aplicação na universidade que eu trabalho, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que também sofreu com esse tipo de tentativa, né, de aterrorizar as pessoas e tudo. E aí, nesse contexto, né, eu acredito que o tema da violência ele veio muito forte, né? E aí a gente precisa pensar sempre a violência como um fenômeno múltiplo, né? A violência ela se manifesta de múltiplas formas, ela tem inúmeros recortes, você pode fazer a violência por recorte de gênero, por recorte de raça, por recorte social e tantos outros. E a violência ela atinge de forma diferente, né, diferentes sujeitos, em diferentes contextos, e atinge de forma diferente também diferentes escolas. Então, a minha fala vai ser mais no sentido de a gente tentar entender como que a tecnologia ela pode servir de subsídio para que nós façamos um efetivo trabalho de prevenção, né? O mote da minha fala vai ser defendendo a tese principal de que a tecnologia é um instrumento e que a gente não pode ter um ufanismo pela tecnologia, o entusiasmo pela tecnologia, como se ela fosse responsável pela tomada de decisão. Tá? A tecnologia ela precisa ser tomada como uma ferramenta, como tantas outras ferramentas que temos. E aí eu vou mostrar alguns benefícios da tecnologia e também, após mostrar esses benefícios, vou fazer um ensaio. Tá?
eu fiz, ao longo do final de semana, um trabalho em cima de um caso real de prevenção de tecnologia e de prevenção de violência, usando tecnologia, e de onde eu pude me beneficiar do melhor da tecnologia para produzir dados importantes para a análise dessa prevenção. Tá bom? Vou ficar em pé para eu poder... Está dando um sonzinho aqui que não está indo. Deixa eu... Pois bem, primeiro só terminar de me apresentar, passar os meus contatos. Eu sou professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, desmembrada recentemente da Universidade Federal do Piauí. Fica já o meu convite para visitarem o Delta do Rio Parnaíba, o único delta em mar aberto das Américas, né? E uma área que é um santuário ambiental muito interessante. E temos lá, então, também a nossa universidade, que é uma universidade com foco regional, no desenvolvimento regional, atuando nos litorais do Piauí, parte do litoral do Ceará e do Maranhão. Esse é meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, rovani@ufdepar.edu.br. Eu mantenho também o canal Metodologia Científica Descomplicada no YouTube, em que eu ensino metodologia científica. O Instagram do canal é Canal Metodologia. Bem, como eu havia falado, a nossa tese principal dessa apresentação é: a tecnologia ela é facilitadora para a gestão baseada em dados. Portanto, instrumento indispensável para a prevenção da violência. Tá? Inclusive, existe um pequeno erro conceitual que muita gente comete quando vai falar de TIC, né? Das TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Essa palavra comunicação, muitas vezes ela é entendida como comunicação social, né? Ou como ferramenta de comunicação. No âmbito da informática mesmo, TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, essa comunicação chama-se comunicação de dados. Tá? Então, comunicação é fluxo de dados. Então, se tem uma coisa que a gente precisa entender de tecnologia aliada à prevenção da violência ou a qualquer processo em que a gente precise tomar decisão e fazer gestão no âmbito educacional, é a questão do fluxo e sistematização dos dados. Sempre vai ser esse o maior benefício que a tecnologia vai nos trazer. Por gentileza. Um pouco do meu lugar de fala, tá? Porque pode ser que, às vezes, a gente precisa colocar de onde que eu me situo para onde que eu estou olhando. Primeiro, eu sou professor de uma universidade pública, uma universidade regional, com foco na transformação social da região. Perfeito? Eu também fui professor da rede estadual de ensino e trabalhei em escolas com alto índice de violência. Tá bem? Então, eu conheço a realidade da escola pública nesse sentido. Eu também fui aluno de escola pública e fui vítima de violência na escola pública. Tive até que mudar de escola quando eu fui vítima de violência. Pode passar. Então, quando eu falo de uso da tecnologia para a prevenção de violência, eu estou altamente preocupado com como isso pode ser feito, especialmente na escola pública. Tá? Então, quando eu for falar de tecnologia, não adianta eu dar um exemplo, vamos produzir um aplicativo e vamos produzir um sistema de dados e não sei o que e tal, que não está nas mãos do gestor da escola pública. Tá? Então, eu vou trabalhar com tecnologias que são gratuitas, tecnologias simples, que estão acessíveis e que podem servir de subsídio para a tomada de decisão. Por gentileza. Alguns pressupostos. Tá? Tecnologia ela é instrumento. Ela não é substituta do tomador de decisão.
Cada vez mais a gente ouve dizer que a tecnologia vai ocupar o lugar das pessoas, que a tecnologia vai não sei o quê. Falavam a mesma coisa na época que surgiram as máquinas, falaram a mesma coisa na época que surgiu a internet, tá? Estão falando a mesma coisa agora. Não é uma novidade esse discurso de que a tecnologia vai substituir o ser humano. Tá? Isso é uma constante. Então, por trás desse discurso, muitas vezes, as pessoas acabam se apoiando na tecnologia para tomar decisão. Isso é tão sério, que eu tenho relatos de alunos do curso de medicina da universidade que eu trabalho, em que médicos estão utilizando inteligência artificial generativa para colocar os dados e gerar o estudo de caso do paciente. Isso não pode acontecer de um gestor escolar inserir dados e deixar que um software diga o que ele deve ou não fazer. Tá? Então, ele deve ser um instrumento auxiliar na compreensão do fenômeno educativo e da violência em especial, e que não se deve não se deve utilizar as tecnologias ou as inteligências artificiais na função de interpretação da realidade. A interpretação tem que ser nossa, muito menos na tomada de decisão. Tá? Eu costumo dizer que quem trabalha com educação está sempre trabalhando em uma situação limite. Tá? É sempre o trabalho com a educação é sempre e a todo momento um trabalho em que precisa estar muito aguçado no educador o senso de decisão. Tá? O senso de não atribuir a decisão a outrem. Então, não pode haver algo desse gênero. Então, seja o professor, seja o gestor educacional, coordenador pedagógico, conselho de escola, todo mundo que está envolvido na prevenção da violência na escola deve usar a tecnologia a seu favor, mas deve assumir a responsabilidade pela tomada de decisão. Perfeito? Outro pressuposto importante que eu gostaria de deixar aqui. As tecnologias, quando a gente vai utilizá-la de forma sistemática, a principal função delas, a meu ver, é nos fornecer instrumentos mais rápidos e melhor qualificados para gerar indicadores. Tá? Então, a gente precisa utilizar a tecnologia como ferramenta de indicador, de gerar indicador. Então, usar a tecnologia sem saber produzir dados é um uso pouco produtivo. Tá? Então, veja, a tecnologia ela necessita de dados que possam ser cruzados. Então, a tecnologia pode ter um software, um algoritmo que ele vai cruzar dados para mim. Mas eu preciso ter bons dados para que ele cruze. Porque se eu tiver dados ruins, o cruzamento vai ser ruim, o resultado também não será bom. E, para que a escola possa criar e usufruir de tecnologias para a prevenção da violência, a escola tem que ser um local de produção desses dados. Quando eu digo produção dos dados, eu digo o básico de todo o trabalho de metodologia científica. O que nós fazemos com o dado em qualquer trabalho científico? Nós fazemos coleta, tratamento e análise. Então, a tecnologia ela pode nos servir na coleta, no tratamento e, em parte, na análise dos dados. Sendo que a análise final deve ser sempre feita pelo sujeito.
Tá bem? Então, produzir dados, produzir indicadores é coletar, tratar e analisar os dados. Por gentileza. Estou colocando aqui uma referência da Marcela Cunha. Vou dialogar um pouco com ela. Tá? Ela escreve, em 2014, ela publica Possíveis relações entre as percepções de violência dos alunos, clima escolar e eficácia coletiva. Nesse estudo, ela vai fazer um apanhado, além da própria pesquisa que ela vai realizar, mas ela vai fazer um apanhado do que diferentes estudiosos estão falando sobre o tema da violência escolar e do pertencimento à escola. E aí ela vai dizer o seguinte, ó, algumas constatações da pesquisa dela. Primeiro, a maior parte dos alunos se cala diante de transgressões presenciadas. Então, já temos um efeito positivo da tecnologia, que pode ser o anonimato. Tá? Então, a pessoa se cala, ela presencia uma situação de violência e não denuncia essa situação de violência. Tá? Então, isso é uma constatação. É um fenômeno que, se eu quero prevenir a violência, eu tenho que levar em consideração que o sujeito que vai me fornecer esses dados, ele tem pouca intenção de contribuir comigo. Tá? Segunda constatação, que segundo jovens, a razão para a cumplicidade se dá pela ausência de relações de confiança entre alunos e outros membros da escola. Mais um fator que o apanhado de estudos que a autora nos traz, a Marcela Cunha, ela constata veementemente, é um segundo fator que inibe a produção desses dados. Mais uma vez, a gente pode usar a tecnologia como uma forma de auxiliar a vencer esse obstáculo. Terceira constatação. Quando os sujeitos, eles, se calam diante das transgressões e se tornam cúmplices de atos violentos, mais pelo silêncio do que pela concordância, né? Mais por não confiar na instituição escola para denunciar isso, né? Aí ela vai dizer, cria-se um clima, então, indiferente e permissivo de episódios de violência. E aí eu volto à escola pública, né? Principalmente as escolas públicas periféricas, onde não são poucos os relatos e as pesquisas que mostram o alto índice de atos de violência entre alunos, de alunos com a comunidade dos professores, com a comunidade diretiva, e que esses casos eles ficam numa rotina cotidiana sem avançar para nenhuma solução. Né? Ou seja, o clima da escola já se tornou permissivo com relação a isso. Por gentileza? O que as pesquisas enfatizam além disso? Que a importância de desenvolver um clima escolar positivo, é importante isso, de forma a reduzir a vivência escolar. Não tem tecnologia que vai salvar um processo de prevenção à violência sem que haja um clima positivo, sem que haja confiança entre os diferentes atores do ambiente escolar. Ressaltam também que que é importante o senso de pertencimento dos estudantes como principal fator de proteção. Então, quando os estudantes eles se sentem pertencentes à escola, a escola tende a estar mais protegida e ter menos situações de violência. Tá? E destaca-se como fundamental a participação dos estudantes nas questões inclusive pedagógicas.
É o que a gente chama de gestão democrática da escola, com a efetiva participação dos membros da comunidade estudantil. Então, para a gente poder avançar no sentido de utilizar uma técnica que nos ajude a melhorar a coleta de dados, a gente precisa que, primeiro, os informantes estejam em condições de nos dar esses dados e, em segundo lugar, a gente tem que avançar na melhoria do clima escolar para poder haver o sentimento de pertencimento desses estudantes. Tá? Então, há todo um trabalho de base, que aí sim, feito esse trabalho de base, nós podemos aplicar a tecnologia. Então, vou fazer uma síntese parcial dessa nossa conversa do que eu falei até aqui. Tá? Primeiro, a tecnologia é instrumento, não é ferramenta. Segundo, a tecnologia requer dados. Terceiro, a tecnologia não substitui os tomadores de decisão. Quarto, a escola precisa ser percebida como confiável. E 5, os estudantes precisam confiar e se sentir pertencentes à escola. Perfeito? Então, esse é o principal. Essas são questões principais. É claro que a tecnologia pode nos ajudar, por exemplo, a eu identificar uma... Depois eu vou mostrar um caso prático como foi feito. A identificar algo, a gerar dados melhores, e aí a gente conseguir, por meio da tecnologia, tomar melhores decisões até para isso. Tá? Mas ela não vai fazer isso sozinha. Perfeito? Por gentileza. Bom, contextos de violência na escola. Todos eles a gente pode usar tecnologias para gerar dados. Tá? Nós temos, por exemplo, violência no entorno da escola. Existem pesquisas, isso pode ser feito, seja em parceria de instituições de pesquisa com as escolas, de universidades com as escolas, ou mesmo as próprias escolas podem ter alguns alunos monitores e bolsistas para fazê-lo, que é o georreferenciamento, que é uma tecnologia utilizada para você saber quais são as violências que estão no entorno da escola que afetam a escola. Tá? Então, temos tecnologia para isso. A gente pode usar tecnologia para saber como que está no ambiente, entre os alunos da escola, a questão da violência doméstica, violência sexual, racismo, intolerância religiosa, bullying, cyberbullying, discurso de ódio, incentivo à automutilação, que é um tipo de violência muito recorrente que se fala pouco, ofensa moral, violência física, ameaças e tantas outras. Tá? Então, veja que a gente já sabe que a gente tem uma tendência a, se um aluno viu outro aluno ameaçar alguém, a tendência é que ele fique em silêncio. Então, como que eu posso, talvez, usar a tecnologia como ferramenta para quebrar esse silêncio? Ok? Próximo. Os contextos ainda de violência na escola. Além dos tipos da violência, a gente tem violências que afetam a escola. A violência que é fora da escola, a violência de profissionais da educação para com estudantes, que muitas vezes se faz na forma de violência simbólica, de estudantes para profissionais da educação, entre estudantes, entre profissionais, por exemplo, assédio moral, que professores, por exemplo, sofrem para aprovar alunos para que o bônus da escola suba. Esse tipo de assédio moral também é violência. E ela acontece entre os profissionais da escola. Da família para com os profissionais, dos profissionais para com a família, além de outros contextos. Então, a gente tem que olhar que, quando a gente lida com esse fenômeno, a gente precisa produzir dados, e cada vez a gente precisa produzir dados melhores e mais rápidos, por conta de que a violência ela parte de todos os lados e atinge a todos.
Pode passar? Então, para cada contexto desses, tipo de violência e entre quais sujeitos a violência acontece, os dados serão coletados com mediação da tecnologia, que são coletados, né, precisam ser de boa qualidade, auxiliar no monitoramento e ajudar a predizer o risco de que possa eclodir casos de violência. Então, eu gosto de dar o exemplo do piloto, né? O piloto não está o tempo todo achando que o avião vai cair, né? O piloto está o tempo todo monitorando instrumentos. Ele está o tempo todo monitorando instrumentos. E instrumento que vem de todo canto. No momento de uma crise, que ele identifica um problema, ele tem um checklist de coisas para fazer para evitar aquele problema, que aquele problema cause outros problemas sucessivos, e aí ele vai trabalhando isso dentro do processo da condução do voo. Da mesma forma, não há mais espaço para uma escola em que as coisas sejam feitas de forma amadora, com base no espontaneísmo. Assim, eu não posso resolver as questões de violência escolar com base em conversa do intervalo na sala de professores. Isso tem que haver um processo sistemático para lidar com isso. Então, para a gente monitorar, a gente utiliza tecnologia. Por gentileza. Algumas características da tecnologia. E aí eu vou usar um pouco o que nos traz o pessoal do marketing a respeito de como produzir tecnologias para coletar dados. Tá? Se você quer coletar dados, e eu já sei que esses dados são não há uma predisposição em me fornecer esses dados, porque a predisposição é de se silenciar, então eu preciso ter uma tecnologia que ela tenha alta conversão. O que é alta conversão? Tem que ser uma tecnologia que a pessoa tenha um template que ela confia. Tá? Tem que ser uma tecnologia simples, nada muito complicado, que tem que baixar não sei aonde, fazer não sei o quê, clicar não sei aonde, porque o tempo que a pessoa tem para te fornecer o dado, até o final do fornecimento desse dado, ela pode desistir. E eu tenho que partir do pressuposto que ela já não tem esse interesse. Né? Então, tem que ser algo simples. Não adianta eu querer falar, eu vou elaborar um questionário com 30 questões e cruzar 350 variáveis para poder saber como está a situação da violência na minha escola. Não vai conseguir levantar esses dados nunca. Assim, quem trabalha com pesquisa em ciências humanas, que coleta dado com pessoas, sabe o quanto é difícil atingir uma amostra. O quanto é difícil você atingir uma amostra. Às vezes chega a ser humilhante. Né? Você pediu o dado. Tá? Então não é algo simples, não é algo trivial da gente simplificar o processo. Tá? Então tem que ser simples. Tem que ser rápido. Eu não posso fazer um negócio que leve 5 minutos para a pessoa responder. Eu não posso fazer algo que leve 3 minutos para a pessoa responder. Então, de preferência, que a pessoa possa responder em segundos, em menos de 1 minuto. Tá? Para ela não desistir de responder. Tá? Opa, pode voltar. Confiável, né? Tem que ter uma aparência confiável, ao mesmo tempo, o sujeito que vai fornecer, ele tem que ter a garantia de que ele não será exposto. Então, todas as garantias possíveis que der para o fornecedor do dado, para o informante, é
importante, né? Então, ter várias estratégias de não exposição e tem que ser voltada de forma diferente para os múltiplos públicos. Eu não posso utilizar a mesma ferramenta de estudantes com professores da escola, com os profissionais da escola, uma ou outra talvez dê, mas geralmente tem que ser diferentes, nem para pais, nem para a comunidade externa. Então você tem que ter ferramentas que atinjam cada um deles. Porque se você fizer um questionário geralzão para tentar atingir vários, você vai ter um problema de conversão. Perfeito? Pode passar? Bom, eu fiz, para trazer para vocês, um pouco de um contexto da minha instituição. A minha instituição, agora em março, lançou a política de enfrentamento ao assédio moral e a crimes sexuais. Tá? Então, a universidade agora ela está empenhada nisso, lançou a política e veio a Coordenadoria de Comunicação realizou um grande trabalho no sentido de popularizar essa política, torná-la robusta. Enfim, nós temos agora uma política de assédio zero, tolerância zero com assédio. Tá? E aí o assédio é tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Eu utilizei uma tecnologia que é o ChatGPT. Para que eu utilizei o ChatGPT? Eu olhei para esse caso e eu quis me perguntar assim, olha, eu queria saber se foi efetivo esse política. Eu quero ter um diagnóstico disso. Né? Porque está todo mundo achando que a política está sendo um sucesso. Então, será que é um sucesso mesmo? Lembra do espontaneísmo que eu falei? A gente precisa dos dados, porque os dados eles são importantes para prevenir aquilo que nós chamamos de viés de confirmação. Então, se eu estou dentro do processo, muito provavelmente, se eu não tiver dados que sejam mais neutros, eu vou fazer uma avaliação positiva. Isso chama-se viés de confirmação. E aí isso vai meio que nublar o meu olhar para a minha tomada de decisão. Depois, utilizando o Google Forms, como que eu fiz aqui? É importante, quando a gente fala da tecnologia, saber usar um pouquinho a tecnologia. Tá? Então, o que faz o ChatGPT? O ChatGPT é uma tecnologia generativa, baseada em junção de palavras. Tá? Ele tem uma base de dados imensa. Dentro dele, ele não está conectado a outras bases de dados. É importante dizer, porque às vezes a pessoa acha que está conectado a outras bases de dados, ele não está. E dentro do ChatGPT, você conversa como se fosse um chat mesmo. Aí essa facilidade de conversar com o chat, às vezes parece que é só eu ter uma conversa, mas não. Quando a gente conversa com o chat, a gente faz um comando. Esse comando chama-se prompt. Para vocês terem uma ideia, já está se desenvolvendo uma profissão chamada de engenheiro de prompt. Tá? Que é saber dar os melhores comandos para essa ferramenta. Eu não sou engenheiro de prompt, eu fiz uma simples. Eu informei para ele, ChatGPT, fiz uma campanha de assédio, queria saber como que está o assédio na universidade e tudo mais. Né? Contei para ele um pouquinho a história e pedi para ele. Ele me deu 8 questões. Eu escolhi 2. Tá? Outra coisa, quando eu peço a questão, eu tenho que dizer para ele qual a metodologia que eu quero. Então, eu pedi para ele, me dê 8 questões com base em escala de Likert, que é aquela escala linear, que vai geralmente de 1 a 5. Né? Aí ele foi lá e me deu todas as questões em escala de Likert. Se eu não desse o prompt correto, ele ia me dar um monte de questões que não ia dar depois para analisar. Entende? Então, é preciso saber usar a ferramenta. Um pouco, não precisa muito. E ele me deu lá, eu escolhi 2 questões. Daqui a pouco ela vai aparecer aí para vocês. Essas 2 questões eu fiz no formulário do Google. Simples. 2 questõezinhas, obrigatórias, acabou. Tá?
para preencher, menos de 30 segundos. Ok? Para preencher menos de 30 segundos. E de posse desses dados, eu utilizei uma ferramenta tecnológica que todo mundo conhece, né, e muitas vezes a escola utiliza pouco, que é o Excel. Eu transformei em planilha, fiz alguns recortes lá de gráficos e tive uma visão gráfica disso. Pode passar, por gentileza. Olha como que ficou simples o questionário. Uma pergunta, com qual gênero você se identifica? Pode continuar? As outras duas perguntas. Nunca sofri assédio por parte dos estudantes da escola. Sei como relatar incidentes de assédio na escola. Como e onde relatar. Foi isso. Então, se eu fiz uma política de prevenção, primeiro eu quero saber, espera lá, o pessoal se sente assediado aqui? Segundo, será que as pessoas sabem como se defender? Assim, como que a instituição pode ajudá-la a se defender? Não é? Gente, eu estou falando de menos de 2 meses atrás. Pode passar, por gentileza. Primeiro dado. Em vermelho, sexo feminino. Em amarelo, sexo masculino. Aqui nunca sofri assédio na escola e sempre sofro assédio na escola. Tá? Que nunca sofreram. Tivemos 81 respondentes, tá? Foram 40 e 15 entre homens e mulheres. Alguns aqui que dizem que raramente sofrem. Outros dizem que às vezes sofrem. Entre homens e mulheres, nós temos um número pequeno também, mas que diz que sofre. E que sempre sofre, tivemos 2 pessoas. Aqui está numa escala, mas foram 2 pessoas nos dados. Vejam. Se eu faço uma política de assédio zero, esse é um diagnóstico que eu tenho que ter. Porque isso aqui é muito. Se eu olhar daqui para lá, do 3 para o 5, tá? De 80 pessoas, eu vou ter umas 14 que já foram assediadas em algum grau, ou que sentem-se assediadas em algum grau. Tá? Então, eu preciso tomar decisão sobre isso. Perfeito? Próximo. Aqui é revelador. É revelador. Sei onde e como relatar assédio. Essa é a pergunta. Eu sou uma instituição que acabei de dizer para os meus alunos todos, para a minha comunidade escolar. Tá? Vocês podem contar conosco e saibam que nós estamos com uma política de assédio zero. Zero. Vocês têm esses canais para fazer a denúncia. Né? Olha se vê. Então, sei onde e como relatar. Eu vou ter em torno de 20 pessoas, mais em torno de 15, 45 de 81 que sabem onde relatar. E como relatar. Só que a outra metade desse pessoal não sabe relatar. Nem como, nem onde. Como que eu faço prevenção de assédio se eu não sei, se as pessoas que sofrem assédio não sabem onde e como relatar? Então, o que precisa ser feito com base nesses dados aqui? Ah, foi um sucesso. Nós fizemos eventos, fizemos posts nas redes sociais, nossas redes tiveram muito engajamento no momento da campanha. Então, foi um sucesso. Tá? Não foi? Não, não foi. Não foi um sucesso. Veja que se a gente ficasse com a avaliação sem dados, a avaliação sem dados, ela nos dá uma impressão. Mas é a avaliação com os dados, com os indicadores, que me mostra a realidade da situação. Entende? Então vejam, 3 tecnologias que estão nas mãos de todo mundo. ChatGPT, a versão gratuita,
o Excel e um formulário do Google. Tá? Então, aqui é para a gente ilustrar, tá bem? Essa questão do uso da tecnologia. Então, só para terminar e agradecer, né, a tecnologia ela não substitui a tomada de decisão. A tecnologia, ela tem... Pode passar, por favor. Eu fiz até aqui. Ó. Quais são os principais benefícios? Né? Anonimato e confiança. Primeiro benefício que a tecnologia pode trazer. Segundo, rapidez na obtenção dos dados. Tá? Rapidez na obtenção dos dados. Esses dados que eu mostrei para vocês, eu levantei em menos de 3 horas. Tá? Provavelmente, se eu fosse ter um canal de levantar dados via ouvidoria ou via outras coisas, eu não teria essa adesão. Tá? Agiliza a gestão baseada em dados. Então, sem o uso da tecnologia para eu conseguir esses dados, eu poderia levar muito tempo, e aqui eu consigo gerar dados quase que em fluxo contínuo em tempo real. E o subsídio à tomada de decisão. Na medida que o uso tecnológico com ferramentas corretas e dados corretos me auxiliam a ter uma visão mais realista da situação de violência que nós enfrentamos, e não a visão enviesada já dentro de um viés de confirmação, em que nós já acreditamos que aquilo que nós acreditamos passa a ser realidade para nós, e não aquilo que a realidade realmente se mostra. Tá bem? Essa é a minha fala. Depois da fala da professora, a gente vai ter um momento para conversar. Muito obrigado. Eu queria saber se eu posso falar sem microfone. Não? Não? Ah, tá bom. Eu queria pedir, por favor, se alguém pudesse pegar, para vocês poderem passar para vocês... desculpa. Para vocês poderem passar enquanto eu estou falando, para vocês, quem quiser ver, tá? Eu vou falar um pouquinho disso, e vocês vão entender melhor. Bom, meu nome, então, é Elisa. Eu vou testar aqui se... não está funcionando. Foi? Ótimo. Bom, meu nome é Elisa, então, e eu vou falar com vocês, complementar a fala do professor, e falar um pouquinho com vocês também sobre um outro aspecto, uma outra visão do uso da tecnologia no enfrentamento à violência. Tá? Aqui eu trouxe essa experiência que foi realizada no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Tá? É um projeto que foi realizado por um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa tem pesquisadores da Escola de Enfermagem, da pós-graduação, né, o programa de pós-graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Tem pesquisadores também do programa de pós-graduação em enfermagem da UNB, Universidade de Brasília, pesquisadores de algumas outras universidades também e de São Caetano do Sul, da Municipal de São Caetano do Sul. Tá? Foi um programa que durou aí mais de 2 anos, contou com pesquisadores, professores, alunos de mestrado e iniciação científica. Tá? Então, realmente foi feito por muitas mãos e vem de uma experiência já de desenvolvimento de outros recursos, ou a gente pode chamar de tecnologias, para enfrentamento de vários tipos de violência. Tá? E ele parte da experiência desse grupo de pesquisa do uso de jogos. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando que a gente está falando aqui do uso de jogos, do jogo como tecnologia. Tá? Então, como assim? Bom, aqui a gente teve essa concepção desse jogo que está aqui. Tá? O nome final dele ficou DR, mas, em princípio, na concepção, a gente chamou de Cartas contra a Violência. Depois a gente vai falar melhor por quê também. E, para quem está aqui, a gente está passando, tá, esse jogo, a realização dele. Foi um projeto financiado pela FAPESP e pelo CNPq, por isso que a gente tem o jogo impresso. Nós conseguimos imprimir aí algumas unidades dele para levar para escolas, para levar para instituições. Bom, e aí como é que foi feito isso, então? Tá?
A gente partiu aqui de alguns problemas que a gente sabia. A ideia era o enfrentamento à violência por parceiro íntimo. E aí, entendendo aqui violência por parceiro íntimo como qualquer tipo de violência que se dá dentro de algum relacionamento afetivo. Então, desde o ficar, desde o conhecer, até um casamento, passando por todos os tipos de relacionamentos e todos os tipos de casais também. Tá? E a gente sabe, né, por dados, que a OMS, né, entende a violência por parceiro íntimo como uma epidemia. E a OMS trabalha sempre na prevenção, né? Nunca para tentar depois dirimir aquele resultado, mas sim como prevenir, né? Ou, para usar uma palavra que vem bastante da área da saúde, né, como enfrentar. Tá? Porque a gente pensa no enfrentamento como algo que pode ser feito. A prevenção a gente não necessariamente consegue em todos os níveis. O enfrentamento a gente está lá sempre tentando. Tá? São só conceitos diferentes, os dois são válidos. Bom, e a partir daí, então, a gente pensou em uma estratégia de identificar nos jovens, numa idade em que eles ainda não tiveram uma experiência afetiva, tá? Então, prévia. Assim como a gente dá vacina antes, né, assim que possível, num bebê, assim que possível a gente tratar dessa questão da violência nos relacionamentos, né, ou violência para o parceiro íntimo com esses jovens. E aí a gente entende que isso se dá até no ensino médio ou até antes. Tá? O ideal seria a gente atingir antes de eles terem a primeira relação afetiva. Bom, e aí a gente identificou também na bibliografia que essa é uma realidade em todos os países que estudaram ou que estudam esse assunto. E uma pesquisa feita no Brasil que aponta que quase 90% dos adolescentes declararam já terem sofrido algum tipo de violência nas relações de intimidade e não reconhecem como violência. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? Né? Eles declaram ter sofrido violência, mas eles não reconhecem como violência. Por conta do tipo de questionário e do tipo de oficina que a gente aplicou. Tá? Então, quando a gente pergunta diretamente, você já sofreu violência? Muitos respondem, não, nunca sofri. Ou, você praticou violência? Não, nunca pratiquei. Mas quando a gente entra em perguntas do tipo assim, você já foi coagida a mudar de roupa, né, a pedido do seu namorado? Ou você compartilha as senhas das suas redes sociais com o seu namorado ou ficante, enfim? Eles respondem que sim, porque eles não identificam isso como um tipo de violência, que a gente vai trazer também mais para frente as falas deles. Bom, e aí a gente tem uma questão que está muito ligada a estereótipos de gênero, né? Então, como, por exemplo, a mulher ser submissa, é um exemplo. Então, assim, então eu vou ter que trocar de roupa, né? Eu tenho que dividir minha senha. A invisibilização do problema, que passa por esse não entendimento, não identificação. A prevenção e o enfrentamento precoce, que foi o que eu falei para vocês, né? Antes daquilo se instalar. E o uso de jogos, que a gente encontrou na literatura também e na experiência do grupo de pesquisa. Por último, a gente tem aí na bibliografia também o uso do jogo, né, como mídia ou tecnologia e o enfrentamento de qualquer tipo de problema a partir de uma perspectiva participativa e emancipatória. Essa perspectiva participativa e emancipatória foi a maneira por que nós conseguimos coletar os dados, que eu vou trazer para vocês também mais para frente. Bom, e aqui são mais alguns dados que reforçam o que eu falei. Tá? Assim, a gente teve aqui, né, havia dentro do grupo, né, o grupo já tinha tido uma experiência de uma aplicação de um jogo online, tá, para abordar a temática da sexualidade. E esse jogo ele apresentou limitações no que concerne realmente a participação do aluno. Tá? Por ser um ambiente em que o anonimato, né, é possível, a gente não tem como saber se aquele estudante, se aquela pessoa, o participante da pesquisa, está realmente levando a sério, se ele pensa realmente aquilo, se ele agiria daquela forma. E a falta dessa interação causa uma impressão diferente. Né? Quando a gente está em conjunto, quando a gente está no coletivo, sentado a uma mesa com outras pessoas, o nosso comportamento muda bastante do que quando a gente está no anonimato atrás de uma tela. E aí, por isso que a gente entendeu, né, que há uma limitação nos jogos online, por isso a escolha do jogo de tabuleiro. Tá? Bom,
E aí, então, a gente pensa, né, a gente está trazendo o jogo de tabuleiro como uma mídia, né, porque a gente estava dentro de um programa de pós-graduação em comunicação, lembrando disso, mas também como uma tecnologia. Tecnologia, gente, é pensando em tecnologia como qualquer coisa, como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. Eu acho que esse é o principal ponto, né? A tecnologia nunca pode ser um fim em si mesmo, e muitas vezes os avanços tecnológicos, como o ChatGPT atualmente, né, ou qualquer outro tipo de tecnologia similar, como um fim em si mesmo, como algo que vai ser o substituto para um profissional. Ele não é o substituto, ele não é o fim. Ele é uma tecnologia, ele é uma ferramenta que auxilia. Tá? É como a gente... E na história da humanidade, a gente tem, né, desde a pedra lascada, o desenvolvimento de tecnologia. A pedra lascada é o desenvolvimento de uma tecnologia. Tá? Uma tecnologia que vai ajudar a gente, né, que ajudou a humanidade com uma série de aspectos práticos do dia a dia, assim como a roda, assim como o fogo. Tá? Então, a gente tem exemplos de tecnologias já desde sempre. E aí, elas podem evoluir de diversas formas, mas a gente não pode perder essa essência de que a tecnologia ela vai ser uma ferramenta a ser utilizada por nós. Não para nos dominar, não para nos substituir. Tá? A gente tem que dominá-la e a gente tem que adaptá-la, inová-la. Tá? Então, a gente tem lá a roda, né? E a roda de pedra, e depois a gente inova, né? Desenvolvendo outros tipos de roda, uma roda de madeira, que é mais fácil de se fazer, depois uma roda de borracha, que possibilita, né, ficar mais macio um carro, enfim. Vai desenvolvendo e inovando nas tecnologias que já existem. Tá? Então, isso posto, a gente fez uma pesquisa, né? Como o professor falou, o professor na fala anterior, que a gente se humilha muito realmente para a pesquisa, a gente tem que realmente correr muito atrás, mas a gente precisava disso nessa pesquisa para desenvolver essa tecnologia. Então, a gente foi atrás, né, do nosso público-alvo, que eram os alunos do ensino médio. E a gente conseguiu aplicar um questionário com todos os alunos do ensino médio de uma escola específica que a gente escolheu como lugar que a gente ia fazer esse estudo. E a gente conseguiu uma amostra que a estatística responsável disse que era uma amostra significativa, que estava bom, que a gente conseguiu o mínimo lá, mas conseguimos. Né? E era um questionário longo, e a gente passava nas salas e cobrava, tudo mais, mas a gente conseguiu. Tá? Então, esse questionário foi com esse objetivo, que eu vou discutir já já com vocês. E a gente conseguiu também realizar uma oficina. Essa oficina ela é chamada de OTCE. Então, é uma oficina de trabalho crítico emancipatória. Ela está na bibliografia e ela vem, né, da experiência e da bibliografia baseada no Paulo Freire, tá? Da questão da educação emancipatória, que fala, então, de você articular, mobilizar, né, os participantes de forma que eles construam o seu conhecimento e de forma que eles ali reflitam e criem significados. Então, a gente aplicou essa oficina como uma forma de não simplesmente ir lá e coletar dados com esses estudantes. O objetivo da oficina crítica emancipatória, ela está na bibliografia, quem tiver interesse depois tem artigos sobre, tá? Eu vou disponibilizar junto com a bibliografia. Ela visa a você já dar uma devolutiva imediatamente para aquele participante. Então, você não só trata aquele participante ou aquele sujeito da pesquisa como alguém que vai te ajudar a coletar dados para uma finalidade, mas também ela já é um ambiente de transformação. Tá? Ela já faz que esses participantes se mobilizem, tá? E aí eles trazem, nessa mesma medida, esses temas que a gente queria levantar para serem ambientados dentro do jogo de tabuleiro. Então, essa oficina foi sobre as experiências deles, como eles viam a questão das relações afetivo-sexuais e da violência nas relações afetivas, perdão. Só as relações afetivas, né? Como eles viam a questão da violência nas relações afetivas, e eles trouxeram, então, as experiências deles para a gente conseguir ambientar esses temas num jogo de tabuleiro. E, por último, né, a gente fez uma pesquisa de campo e usou também uma metodologia chamada Recriar-se, que já era utilizada pelo grupo de pesquisa para produzir o protótipo do jogo, que depois virou esse jogo que vocês têm em mãos. Bom, então vamos aos resultados. A gente conseguiu, por meio do questionário, entender desses alunos, por exemplo, qual era o relacionamento deles. Então, a gente perguntou, né? A gente deixou a pergunta aberta, apesar de ter perguntado, né? Tinha lá ficar, namorar, etc., a gente deixou outros lá. E alguns responderam, por exemplo, não, mas tem um crush.
ficar fixo, né? Que assim, tem o ficar e tem o ficar fixo, que é diferente na concepção deles, tá? Nenhum teve aluno, só ressaltando que a idade era entre o estudante mais novo tinha 14 anos e mais velho 18 anos, tá? E eles responderam também só a friend zone, né? Que é uma característica que eles se colocam que eles tem uma pessoa de quem eles têm interesse, mas essa pessoa deixa eles na zona de amizade ali, né? Nunca dá uma oportunidade para que vire uma ficada. Então, eles ficaram livres, mas a maior parte não tinha nenhum relacionamento atual, né? Depois, a gente tem... perdão, aqui, né? Namoro. Depois, não tinha. Depois, tem um crush. E aí, a gente tem aqui ficar, tá? Aí a gente tem também, perguntamos como eles assistiam as séries, lembrando que aqui a gente queria saber quais eram os hábitos de consumo dele, porque tudo isso depois foi usado como temas que foram aplicados no jogo. Tá? Então, assim, o que eles assistiam, o que eles faziam no tempo livre, que músicas eles ouviam, como eles ouviam. E aí a gente perguntou, então, como eles assistiam as séries, TVs e filmes. Aí a gente perguntou quais eles assistiam. Então, ali a gente fez nuvens de palavras, né? Então, aqui o filme que eles tinham assistido, séries que eles assistiam, programas de TV, programas no YouTube, canais no YouTube. Tá? Se eles jogavam jogos digitais e qual eles jogavam, se eles jogavam cartas e que tipo de cartas, jogos de tabuleiro e que tipo de jogo de tabuleiro também. Perguntamos se eles já tinham tido contato com esse tema de relacionamento abusivo, e a maior parte respondeu que sim, mas havia gente que não, e ali a gente separou por gênero. Aqui, se eles gostariam, e a imensa maioria, né, respondeu que sim, que gostariam que o tema fosse abordado, e ali a gente separou por gênero. E onde eles já tinham visto essa discussão sobre relacionamento abusivo. Tá? E aí a gente separou, fez esse gráfico aqui. Aí, isso, então, foi o questionário quantitativo, que a gente aplicou. Aí a gente teve mais de 200 respondentes num universo de quase 700 alunos. Aí a gente fez a oficina de trabalho crítica emancipatória. Essa foi com uma quantidade menor de alunos, a gente teve aproximadamente 20 alunos, que foram em 2 sessões. E aqui a gente filmou as sessões e depois transcreveu e fizemos análise de conteúdo. Por quê? Porque aqui a gente queria saber o que eles traziam realmente de experiências. E aqui que a gente perguntava para eles, né? Foram várias dinâmicas, tem na nossa bibliografia também, depois eu passo para vocês. E foram 2 tardes inteiras. E aí eles trouxeram as experiências. A gente, por meio da oficina, a gente conseguiu mobilizar as experiências deles, fazer que eles falassem. Então, por meio de perguntas, por meio de dinâmicas, eles vieram trazendo. E aí a gente conseguiu identificar, depois da análise de conteúdo, 3 grandes categorias que eles trouxeram, que foram, que emergiram, né, a gente fala na análise de conteúdo, que foi o gênero, então a desigualdade de gênero como um construto social, a violência para o parceiro íntimo e suas múltiplas formas de expressão nos relacionamentos entre os jovens, e as relações afetivo-sexuais entre os jovens, contradições e idealização como terreno fértil para a violência para o parceiro íntimo. Então, aqui, dentro da categoria de gênero, né, a gente fez essa classificação, então a gente tem os códigos aqui. Isso foi um software, é um software chamado WebQDA, de análise de conteúdo. E aí a gente, logicamente que a gente também tem o papel do pesquisador, mas aí ele faz essa árvore aqui. Tá? E aí, dentro, então, da categoria de gênero, discussões sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, e sobre desigualdade de gênero. Depois, em violência de gênero, os tipos de violência, então, feminicídio, violência simbólica, eles trouxeram. Né? Então, a gente sabe que tem a física, sexual, psicológica, patrimonial. Mas eles trouxeram também o reconhecimento e a invisibilidade. Falaram sobre sexo consentido, sobre o ciclo da violência, né? Que a gente tem na literatura, e eles trouxeram, então, que a violência ela tem um ciclo. Todo namoro começa bem, né? Nenhum namoro começa com a violência, nenhum relacionamento começa, e depois vai tensionando até chegar num momento de violência, aí tem o arrependimento, a promessa de que não vai acontecer de novo, e aí isso volta a acontecer. Então, eles trouxeram esse entendimento também. Então, isso foi muito claro para a gente. Eles entendem, eles têm isso no repertório, eles sabem. A gente tem essa limitação nessa pesquisa também, que a gente estava numa escola em São Caetano do Sul, que é a cidade, se eu não me engano, com o maior IDH da América Latina, né? Mas a gente sabe pela bibliografia também que a violência de gênero e a violência para o parceiro íntimo, a Safiotti, que é uma pesquisadora, ela fala que ela é
democrática, porque ela perpassa todas as intersecções, né? Então, ela independe de gênero também, independe de idade, independe de classe social, independe de raça, independe de etnia. Ela é igual em todas. Tá? E, por fim, a gente tem, então eles têm esse entendimento, mas eles não identificam, apesar de ter esse entendimento, eles não identificam quando eles passam por isso. Tá? E eles falam dos amigos, eles falam, porque a minha amiga passou por isso, mas aí depois, nas falas, eles se pegavam falando assim, mas já aconteceu, né, de eu estar num grupo com amigos, e sabe como é, né, eu tive que mentir, falar que eu já peguei alguém, ou que eu já tinha feito sexo, porque um homem virgem com 17 anos, né, não dá. Então, aí eles se colocam também, né, nessas falas, quando eles falam de si mesmos, a gente identifica o que eles já sofreram. E, por último, então, as relações afetivo-sexuais, que aqui entra, né, e a gente também viu isso, essa questão do amor romântico, dos padrões idealizados. Uma coisa que eles trouxeram que está na literatura também, que é bem relevante, é que as referências parentais de gênero e relacionamento influenciam demais também. Então, se você tem um exemplo, né, ao seu redor de casais que há violência, você naturaliza. E se você não tem, então, pais, vizinhos, amigos, familiares, em que não tem violência, você não naturaliza. Isso está na bibliografia. Então, nesse sentido, a nossa pesquisa ela conversa muito com a bibliografia. Tá? Ela realmente trouxe, a gente conseguiu comprovar o que já estava na bibliografia e trouxemos, né, mais elementos para compor então a nossa pesquisa. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente levantou. Então, representações do ser homem e mulher na sociedade. Eles fizeram cartazes do que era homem, do que era mulher, né? E aqui algumas falas. Então, o que eu falei, ele é homem, né? Na sociedade, gays são diminuídos, homens que gostam de homens são diminuídos, por isso eles não podem expressar sentimentos. Então, é isso mesmo, tem que pegar a menina, tem que ir atrás, tem que chegar, a mulher tem que ser pura. Então, nós trouxemos aqui tem alguns tipos de falas de cada uma das categorias que emergiram. Tá? Então, aqui, tá vendo? Ele é bem possessivo, isso falando de uma amiga, né? Ele é bem possessivo e eu vejo que isso faz mal para ela, mas acaba que ela também é muito possessiva. E, às vezes, não é todo mundo que tem essa consciência. Você sabe disso, mas e uma pessoa que está num relacionamento? A pessoa que está ali, às vezes, ela acha que a pessoa está gostando dela, então ele não vai terminar, porque, tipo, ele gosta dela. Aqui a questão, né, de eles entenderem consentimento. Essas F2, F3 são sexo feminino, tá? O F, a gente tem o M como sexo masculino. E, por último, a última categoria, que são as relações afetivo-sexuais entre os jovens, que aí são essas falas, né? Então, por exemplo, a monogamia. Então, é óbvio que, se eu gostar muito dela, eu vou querer que ela fique só comigo. Antes de namorar, eu já falo, a gente está ficando sério ou só ficando? Se falar que é só ficando, então não reclama de me ver com outro. Ficando, a gente já espera que vai acontecer um namoro depois. E aí, a partir, então, dessas falas todas e desses produtos culturais consumidos, a gente desenvolveu o jogo. Tá? E aí o jogo chamava Cartas contra a Violência, no primeiro momento, porque a gente se baseou nesse jogo que chama Cards Against Humanity. Alguém conhece esse jogo? Já ouviram falar? Esse jogo é um jogo bem polêmico e bem controverso. Ele é americano e ele traz bastante humor ácido, tá? E polêmicas. Mas a dinâmica é muito simples. Tá? A dinâmica dele, a mecânica você tem uma carta com uma frase a ser completada. Tá? Essa daqui, no caso, já é do nosso jogo, mas é uma carta com uma frase a ser completada, que é um baralho. E você tem, depois, as cartas que completam isso. E aí, os jogadores têm, cada um, 6 ou 10 cartas, entre 6 e 10 cartas, depende da regra e depende também do grupo que está jogando, e tem que escolher uma dessas cartas para completar aquela frase. Então, por exemplo, aqui, a ideologia de gênero é uma invenção de... Aí, as pessoas têm cartas na mão e elas escolhem isso, faz de conta. Estão jogando em 4 pessoas, uma joga que foi a Frida Kahlo, outra fala que foi uma invenção de uma mulher trans, outra que é do Papa e outra que é da Turma da Mônica. E aí, a pessoa que está narrando naquela jogada, ela escolhe qual que seria a melhor. Tá? E aquela pessoa ganha um ponto. E aí vai jogando, né? Aí aparece uma outra carta que é preta, no caso do Cards Against Humanity, aqui a gente mudou a cor. Então, por exemplo, uma lacuna a ser completada é uma razão para uma mulher ser estuprada.
tá? Então, eles teriam que completar com essa lacuna. E aí, as cartas que completam, que são as cartas brancas no jogo original, né? E aí a gente tem o baralho aqui, que eu não me lembro de que cor ficou. A gente tem o baralho roxo, é o roxo e o preto. Então, o roxo a gente tem as cartas, né? Nesse caso aqui. Também é relacionamento abusivo, quando, e uma lacuna ser completada. E aí a gente tem as cartas pretas aqui, né? Então, sei lá, tem uma aqui, por exemplo, as dancinhas do TikTok, né? Algumas vezes as cartas vão partir para cima. Acho que essa aqui completaria, talvez, né? Então, assim, também é abusível quando partir para cima. Então, a gente teria... às vezes, a gente não tem carta que completa muito bem, então você pode jogar com humor. O ponto é que as cartas que completam, elas nunca têm nenhum tipo de julgamento, de sentido em si mesmas. Elas são completamente neutras. E as perguntas também são perguntas. A carta que você joga é que vai dar algum sentido ali. A gente mudou, né, do Cards Against Humanity para o nosso jogo a dinâmica para que os próprios jogadores pudessem escolher. Então, eles têm mãozinhas com as cores. Então, eles podem escolher qual que eles preferem, e aí eles votam, e a mais votada é que ganha um ponto, que é esse marcador aqui. Tá? Então, qual que é a dinâmica nesse caso? Veja, então, assim, desde o começo, a gente não pensa, né? Nosso objetivo é o enfrentamento da violência. Tá? Não é a conscientização, não é a prevenção. Por quê? Porque a gente não entende que o jogo vai prevenir ou vai conscientizar ninguém. O que a gente pode fazer é mobilizar essas dúvidas, essas questões, esses entendimentos. Mobilizar a discussão. Então, se você estiver num grupo que, por exemplo, não tem nenhum letramento sobre o assunto, pode ser que eles joguem cartas que vão só reforçar esses estereótipos. É possível isso acontecer. Se você estiver dentro de um grupo em que eles são letrados, que eles já entendem melhor, pode ser que eles joguem só cartas que vão, né, ser politicamente corretas. Você pode ter também um engraçadinho no grupo, ou todos engraçadinhos, né? Ou você pode ter as pessoas sempre votando só no que é mais engraçado ou só no que é politicamente correto. Isso vai depender de grupo para grupo. A gente já tem bastante dados de aplicação desse jogo, que estão lá para serem agora tratados e publicados, que é bastante coisa. Mas os principais resultados que a gente tem é que os alunos gostam muito, eles gostam da dinâmica. Eles perguntam se dá para comprar, eles perguntam o que eles queriam levar para jogar com os pais. E a gente já viu que depende muito do grupo os resultados. Então, o que a gente pode fazer, né, é mobilizar, né, e daí a perspectiva que a gente fala, crítico-emancipatória. Não é uma perspectiva, né, já que essa aplicação do jogo ser algo que a gente vai depois sentar, como é um jogo, né, para ser aplicado com alunos, depois a gente vai sentar e fazer uma oficina, um debate com o mediador, para ver o que vocês entenderam. O objetivo não é esse, o objetivo é mobilizar. Tá? E isso ele tem mostrado sucesso, tem conseguido mobilizar. A gente vê os alunos, onde a gente aplicou, discutindo, né, perguntando, mas essa aí você pegou pesado, mas essa aqui ficou muito engraçada, nossa, mas eu queria ter outra carta, nossa, eu tenho várias que servem. E aí eles realmente discutem. Na hora de votar, eles discutem assim, não, mas a gente não pode votar nessa, isso daí é muito mancada. Ah, mas ficou tão engraçado. Então, a gente percebe que realmente o objetivo, né, de mobilizar a gente conseguiu. Lógico que a gente precisa tratar os dados e, né, publicá-los para comprovar isso, mas, a princípio, a gente vê que sim. E aí a gente também incluiu na dinâmica original, que era somente essa, algumas cartas de sorte ou de azar, né, para dar uma incrementada, uma dinâmica. Então, por exemplo, a carta de duelo, né, o jogador pode pegar uma carta que leva a uma terceira pilha, que é essa pilha amarelinha aqui. Tá? E aí, nessa pilha, tem essas cartas, por exemplo, de duelo, em que vai ter alguma pergunta, por exemplo, é da natureza do homem ser agressivo. A pessoa que pegou essa carta vai convidar alguém, um adversário, para duelar, e ela vai escolher se ela fala contra ou a favor dessa frase. E aí, eles vão debater, e o que for considerado o melhor argumento pelo restante do grupo vai ganhar o ponto. Tá?
Ou então um desafio. Então, por exemplo, explique o significado da palavra que está no final dessa carta. Se algum jogador adivinhar, vocês dois ganham um ponto. Que no caso ali, assédio, por exemplo. Tá? E aí, pontos que são ganhos porque, por exemplo, você buscou ampliar conhecimento sobre as atuais políticas para mulheres ou você publicou fotos íntimas de suas namoradas nas redes sociais. Que é uma tentativa, vamos colocar assim, né? São cartas que colocam algum tipo de ensinamento, né? Algum tipo de enfim, informação sobre o que é a violência por parceiro íntimo e sobre como enfrentar. Tá? E aí dá uma dinâmica de sorte e de azar no jogo também. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, só de cartas para completar, por exemplo. E aí, nessas cartas, gente, que a gente usou muito o que eles trouxeram de repertório. Né? Então, quando a gente coloca assim, dancinhas no TikTok, por exemplo. Né? Por quê? Porque o TikTok, foi logo no começo do TikTok, é a rede social que eles estavam mais começando a usar. Quando eles trazem assim, a gente assiste muito Vingadores, então vamos colocar a referência dos Vingadores. A gente joga muito Uno. O que mais apareceu foi Uno e truco. Então, por isso que a gente acabou buscando um jogo de cartas, né, para ser um jogo mais fácil de ser levado, que eles conseguissem jogar em qualquer lugar. Então, tudo que a gente foi recolhendo, a gente usou na produção das cartas. Tá? A gente fez, enfim, uma categorização, né, do que ia ser cartas que são ações, verbos ou substantivos, adjetivos, mas nenhuma delas tem algum tipo de julgamento de valor implícito por si mesma. Tá? E é isso. Aqui a gente tem as referências. E aqui a gente tem esse QR Code, se alguém quiser entrar, que tem as regras, um videozinho com as regras do jogo. Tá? E aí ali está meu e-mail, meu nome, e eu agradeço a atenção de vocês. A gente abre, né, acho que para perguntas e para quem quiser falar alguma coisa. Bom, boa tarde, né? Acho que com as falas de vocês, a gente vai agora criar uma discussão aqui, que eu acho que é extremamente importante, as questões que vocês trouxeram, né? Tanto o professor doutor Flávio, quanto a professora mestra Elisa Cursi, que foram assuntos bastante práticos para que a gente possa pensar essa questão da violência, principalmente no ambiente escolar. Né? O Flávio trouxe para nós os dados da Marcela Brandão, que a gente tem uma certa intuição de que isso, de fato, aconteça. Né? Quando você apontou lá os 3 aspectos que as transgressões presenciadas, a maior parte dos alunos se cala, para quem está em escola, né, eu que tenho 20 anos de escola também, educação básica, seja como professora, na coordenação, a gente percebe que realmente nos espaços coletivos, na sala de aula, seja no próprio momento da aula, às vezes, né, que o professor está dando aula, está acontecendo ali alguma transgressão, está acontecendo uma violência. E, inclusive, de manhã, foi pontuado, né, tanto pela professora doutora Alessandra, quanto pela professora mestra Ana Carla, que fala sobre mediação de conflitos, o quanto que nós, muitas vezes, não conseguimos identificar a violência, né? E aí a professora Elisa traz para nós o não conhecimento do que de fato seja violência. E isso dentro da escola é repercutido, reproduzido de maneira muito forte nas relações humanas, principalmente se diz respeito à questão dos jovens, né? Um outro ponto que também o Flávio trouxe, que eu acho que vale a pena também apontar, a ausência das relações de confiança, tanto entre os alunos, quanto dos alunos em relação à instituição. O público, de modo geral, né, dos alunos, eles muitas vezes veem a direção e a coordenação
como uma representação contrária, uma força contrária, né? Não como a rebeldia às vezes se manifesta até para mostrar a medida de força que se quer apresentar dentro da escola. E um outro aspecto também, o clima, né, de indiferença e que acaba criando a possibilidade de ser um espaço que, de uma certa forma, permite que a violência se institua e efetivamente se dê. E quando a gente percebe, na sua fala, né, o quanto que essa pesquisa nos impacta e nos escancara uma realidade que é muito forte, principalmente quem está no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da escola. Seja no intervalo, nas atividades principalmente mais livres, educação física, né? Às vezes a representação da violência está em tom de brincadeira e que, de fato, aquilo é uma violência. Então, eu acredito que esse seu apontamento nos traz o alerta e a necessidade de que as escolas precisam, de fato, de criar situações que essa questão da violência seja discutida. E aí o que a Elisa nos aponta é a importância desse esclarecimento. Então, vejam quando ela começa na sua fala falando: você sofreu violência? Não. E aí, quando você faz algumas perguntas pontuais, mas a pessoa pediu para você trocar de roupa? A pessoa exige que você compartilhe a senha? A pessoa exige determinadas, até regulando, né, a sua fala, a sua postura, o que você pensa? Aí a pessoa e acreditando que isso seja uma ação normal dentro de um relacionamento. Então, muitas dessas falas que vocês nos apontam, todas elas, né, acabam mostrando o quanto que, dentro da escola, que é um espaço de formação, há muita falta de conhecimento, né, do que efetivamente seja a violência, antes que chegue àquele ponto que vá para as mídias, que aconteceu uma tragédia, e antes que o aluno se depare, até entre em situações em que as suas emoções estejam tão fragilizadas a ponto dele, de repente, buscar alternativas, seria o fim, o suicídio, mas o isolamento social, a própria automutilação, como vocês apontaram, né? Então, eu queria mais que vocês falassem um pouco sobre essa questão do que nós, professores, estamos lá na sala de aula, né? Coordenadores, nós temos aqui diretores também de escola, o que efetivamente a gente pode fazer de vias práticas, né? A Elisa nos trouxe um jogo, mas lá no chão da escola, o que a gente pode efetivamente fazer para contribuir para que esse conhecimento chegue aos nossos alunos e aos nossos professores que estão diante, às vezes, da violência até silenciosa, né, oculta ali acontecendo. Bom, eu acho que a gente tem que trabalhar em duas frentes, talvez, né? Tanto com os professores, porque como você disse, às vezes os próprios professores não têm esse esclarecimento, não têm esse entendimento, têm dificuldade de identificar, né? E com os alunos, no sentido de fazer que eles também entendam, né? Eu entendo que essa mobilização é interessante porque
na maior parte das vezes, né, quando a gente fala assim, vamos lá para uma palestra sobre tal coisa, os alunos, eu acho que eles já têm um pouco de uma palestra, né? Aquela coisa, é para matar a aula. Alguns gostam porque vai matar a aula, né? Alguns não gostam, falam, vou ter que falar. Hoje em dia, com o celular, é muito difícil fazê-los ficarem concentrados, né? Uma palestra não tem como você ficar lá fiscalizando assim, guarda isso aí, né? Fica mais difícil ainda. Mas já foi desde sempre, eu acho que foi assim, né? Ou então alguma outra atividade que seja muito formal, eu acho que dificulta um pouco. Por isso que a ideia, né, que a gente traz é o jogo. Esse grupo tem outros jogos também para mobilizar os professores nesse sentido. E a gente vem tentando, né, esse grupo de pesquisa tem como objetivo isso. Existem várias iniciativas de jogos e de outras dinâmicas, que não necessariamente jogos, mas outras tecnologias, que podem ser usadas junto aos professores, para que os professores entendam melhor, e junto aos alunos também, né? Agora a gente está desenvolvendo, né, uma nova pesquisa que deve ser feita sobre o cyberbullying. Então a gente vai fazer esse mesmo processo para entender sobre o bullying, o cyberbullying, se eles entendem, se eles veem o que é o cyberbullying, se eles acham que eles praticam, se eles acham que eles não praticam. Isso a gente ainda não fez, então a gente não tem os dados. E para desenvolver uma outra ferramenta, né, uma outra tecnologia, que aí a gente vai ver se o jogo de tabuleiro é a melhor opção, ou se tem alguma outra, né, a pesquisa que vai nos mostrar isso, para tratar desse assunto. Então, eu penso que essas iniciativas, né, sempre são interessantes, porque mudam a dinâmica. Né, os alunos, que nem você falou, eles já têm uma sensação de distanciamento do professor, da direção, da coordenação, como se fosse uma coisa hierárquica. Quando você tem uma atividade que eu acho que iguala, eu acho que acaba sendo mais fácil de os alunos estarem um pouco mais abertos, mais receptivos a ela. Então, por isso que a gente, né, esse grupo, a gente caminha nesse sentido de tentar fazer dessa forma, né? E de ser autônomo, de não precisar de um mediador. Por isso também o jogo ou ferramentas desse tipo. Porque quando você precisa de um mediador, você precisa de formar esse professor naquilo, ele precisa aprender, aí ele precisa depois saber como conduzir uma discussão depois, um debate, né? Então, eu vejo, a gente entende, né, esse grupo, a gente entende que talvez seja um passo, né, para a gente ir, aos poucos, mudando, se aproximando, né, por meio de tecnologias que nos aproximem, que tirem essa hierarquia, que tirem esse lugar do professor. O professor, como lá em cima, falando, ou então uma palestra, ou uma oficina, e sim colocando ali ele como participante ativo. Eu fiquei muito impactado, né, com a fala da Elisa, nesse sentido dessa ausência de percepção da violência. Né? E essa ausência de percepção, e aí falando sem dados de pesquisa, mas com um pouco da minha experiência, ao meu ver, se deve muito por conta de que violência é tabu. E por que é tabu? Porque boa parte do conteúdo da violência, principalmente as violências de cunho moral e sexual, são violências que acontecem na família, né, a maior parte dos casos de abuso sexual de crianças acontece por pessoas próximas e especialmente da família. Né? E esses temas, eles se tornam tabu para o diálogo. E, às vezes, quando a gente consegue dialogar sobre isso, já é tarde. Veja, a Elisa ela fez a pesquisa com 14 a 18 anos. Né? Mas não é só com 14 anos que se começa a ser vítima de violência. Não é? Então, primeiro, a escola tem que construir um ambiente em que isso deixe de ser tabu. Tem que começar a tratar dessas coisas o quanto antes. Lá na educação infantil, né? Lá na educação infantil. E utilizar, para isso, inúmeras tecnologias que são lúdicas. Né? O jogo, a brincadeira, né? Para conseguir lidar com isso. Então, eu acho que a frente inicial é a tomada de consciência pelos educadores
de que isso não pode ser tratado como algo que se deixe para depois. Contribuindo aí com a fala de vocês e trazendo um pouco, né, assim, de questões mesmo para a gente poder aqui, vocês poderem refletir. Quando a gente fala da importância do jogo dentro do processo educativo formativo, né, a gente está falando de algo que cria um engajamento por parte dos alunos. Então, vocês dois ressaltam isso. E quando a gente fala na questão da violência e trazendo o jogo como um recurso para se conhecer a violência, saber o que de fato é violência, né? Que às vezes uma brincadeira de tapa, uma brincadeira de palavras, uma palavra ela pode levar uma pessoa a se sentir violentada sem que ela tenha consciência. Então, trazer à luz a consciência por meio do jogo, eu como educadora, né, eu penso que a concepção do jogo, a elaboração do jogo, já vai ser um momento de estudo por parte tanto dos educadores, do que seja a violência, quanto por parte dos alunos. Então, se os alunos tiverem a oportunidade de criar junto com a escola, e aí quando a gente, né, de manhã também, desculpa falar toda hora, mas de manhã a gente ressaltava, a professora Ana Carla falava o quanto que os jovens têm domínio da tecnologia. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente não conhece, aliás, muitas coisas que a gente não conhece na questão da tecnologia, eles dão um show. Então, quando a gente traz a possibilidade de que se crie um jogo, que isso vá criar um engajamento de participação por parte dos alunos, e que, por meio dessa ferramenta, por meio dessa tecnologia, efetivamente, eles comecem a tomar consciência do quanto que a violência ela está permeada, né, nas nossas relações cotidianas, no nosso dia a dia, por meio de situações corriqueiras, mas que são marcadas por essa violência e que a gente muitas vezes não percebe. Então, há condições de fazer uma adaptação para o público, né? Quando você fala da educação infantil, a simples questão de discutir regras de comportamento entre as crianças, entre os acordos, os combinados de uma aula, né? Como a gente pode melhorar e potencializar aquelas relações. Você já está discutindo a questão, inclusive que a professora Ana Carla falou da cultura da paz. Então, tem algumas ações que estão dentro da cultura da paz. Então, você se responsabilizar pelo outro, você medir as suas palavras antes de agir. Então, essa consciência ela traz uma possibilidade de mudança de atitude, né, em relação ao outro, em relação ao mundo, e também em relação os seus próprios conceitos, né, e entendimento do seu papel dentro da sociedade. Então, eu penso que essas contribuições que vocês apontaram são extremamente relevantes no sentido de o quanto que a gente pode vir a fazer, né, e agir dentro das práticas de ambiente escolar, né? O quanto que a gente pode, de fato, contribuir para que efetivamente, essa seja uma ação pontual. Em relação à palestra de vocês, a gente não recebeu perguntas. Eu queria abrir para os nossos participantes que estejam aqui, quiserem falar no microfone, fazer alguma pergunta para eles. Estejam à vontade. Tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? A gente pode vir aqui. Sou o professor João Carlos, sou do Colégio Santa Maria Minas de BH.
Na verdade, é algo mais pontual. Você, a professora Elisa, citou com relação à criação de novos jogos também, inclusive para trabalhar o bullying e o cyberbullying. Existe já uma plataforma, alguma coisa que a gente possa acompanhar, como esse material pode chegar para a gente, porque, de fato, o uso dessa tecnologia através desses recursos podem contribuir muito para os projetos hoje que estamos implementando em alguns colégios, né? Então, é como poderíamos estabelecer esse contato para chegar a esse material. Quando eu coloquei aqui na metodologia Recriar-se Lúdico, Recriar-se Lúdico tem um site e todo o que é produzido pelo grupo, né, está disponível nesse site. Lá tem alguns outros jogos, alguns jogos na área da saúde, e esse, com certeza, que a gente vai desenvolver também vai estar lá. E o que é produzido de material também, assim, de artigos que a gente publica de resultados de validação, de jogabilidade, está tudo lá também sobre os outros. Então, é Recriar-se Lúdico mesmo. Mas depois eu passo por escrito, mas é o nome do site já também. Opa. Bom, primeiro eu queria agradecer e parabenizar pelas apresentações incríveis e muito instigantes. Eu venho da filosofia. O Flavinho vai entender bem o que eu estou dizendo, porque ele também é da filosofia. A gente tem um preconceito muito grande com o dado quantitativo. Trabalhos de filosofia... aliás, tem até uma rixa, né? Trabalhos em ciências sociais normalmente exigem o dado quantitativo, né? E filosofia, quando tem o dado quantitativo, a gente olha com maus olhos, é um negócio curioso. E ver um trabalho tão rico, que parte do dado quantitativo, é muito instigante, muito... poderia me estender, mas eu vou me direcionar para as perguntas. Só agradecer e parabenizar pelas falas. Eu vou fazer duas perguntas que são de cunho um pouco mais aberto, a partir da fala de vocês, mas para além da fala de vocês. Se vocês não tiverem nada para contribuir, fiquem à vontade para não responder. E aí eu faço uma pergunta um pouquinho mais específica para Elisa, por conta do jogo que eu fiquei fascinado, acho que como todos aqui. A pergunta mais geral. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês pensam a tecnologia, e aí eu estou pensando, estou inserindo o jogo também na tecnologia, a pergunta vai para os dois, não no sentido de prevenção da violência, mas no sentido de promoção da violência, né? Ou seja, como que essas tecnologias, né, de uma maneira geral, inclusive pensando nos jogos também, mesmo físico, dentro do ambiente escolar, eles acabam mais promovendo a violência ao invés de prevenindo. Eu sei que é uma coisa que está aí, né, que todo mundo já, mas eu queria saber o que vocês pensam. Então, estou pensando no WhatsApp, as redes sociais, os comentários, porque daí tem a ver com um ponto que apareceu na fala dos dois, que é a questão do anonimato, né? Porque o anonimato, para coletar o dado, é uma vantagem, né? Do ponto de vista da promoção da violência dentro dessa dinâmica, me parece que é o contrário disso, né? Ele acaba fomentando a violência e não... E eu queria que vocês comentassem. Uma segunda pergunta, que eu acho que também perpassa as duas falas, é em relação... O Flávio fez uma distinção entre instrumento e ferramenta, né? Eu vou tomar aqui a ideia de instrumentalização do instrumento, ou seja, como que esse instrumento, que frequentemente a gente tende a entendê-lo como algo neutro, não é neutro, né? O instrumento em si mesmo não é neutro. E como que vocês pensam isso? Aí uma questão um pouco mais direcionada. Como que a gente pode, se vocês já pensaram nisso, o uso da tecnologia para prevenir a violência dentro da própria tecnologia? Aí eu dou um exemplo concreto de uma pesquisa que eu li há pouco tempo, era uma pesquisa em psicologia, que usava o algoritmo em situações em que se detectava a vulnerabilidade para o suicídio, e ao invés de você usar esse algoritmo para promover, sei lá, a venda de um produto, a pesquisa sugeria, né, a proposta era um pouco a prevenção do suicídio. Então, fazer com que as redes sociais, a dinâmica das redes sociais, induzisse um colega, um amigo, algum conhecido a entrar em contato, ou a uma postagem aparecer, um pouco nesse sentido que é a minha pergunta. E aí, por fim, uma questão mais... Eu sei que são muitas questões, aí fiquem à vontade para não responder. Mais direcionada, sobre, no caso do jogo, que eu achei incrível, e sobretudo aí o dado quantitativo que eu falava no começo, que ele foi gerador da proposta do jogo, né?
E aí tem muitos elementos, e eu acho que isso é o ponto rico, né, que torna o jogo atrativo para o público-alvo, mas que eu acho que acaba estabelecendo também alguma validade para o jogo. O que eu estou querendo dizer? Se a referência cultural é o TikTok, os Vingadores que aparecem no jogo em uma medida, isso vai fazer com que, em algum tempo, ele acabe, né, se tornando obsoleto, ou se não obsoleto, ele perca um pouco desse potencial. E aí o que eu achei mais incrível mesmo, aí, que é uma coisa fantástica, é que é muito difícil a gente conseguir montar um jogo que tem esse elemento pedagógico e que não se torne, aos olhos do jovem, do adolescente, da criança, chato, né? E o jogo é extremamente divertido. A vontade que a gente tem aqui é levantar e jogar, né? Então, assim, parabéns e obrigado pelas falas de vocês. Bem, vou começar um pouco pelo final, né? Assim como você ouvindo a filosofia, inclusive ele foi meu aluno no curso de filosofia, né? Para você ver como os mestres são ultrapassados pelos discípulos, né? E eu acredito que a proposta que a professora coloca com essa questão do jogo, ela pode se tornar obsoleta enquanto material, mas ela não se torna obsoleta enquanto princípio, né? Lembrando sempre que a gente está trabalhando com a questão, e ela deixa bem claro, dessa construção. Então, não é proposta ter um jogo, por exemplo, comercial, né, que seja vendido, um banco imobiliário, que seja vendido aos montes, né, e depois de não sei quantas décadas, continua sendo vendido do mesmo jeito, só com uma calculadora nova, né? Então, não é essa a proposta é justamente, eu imagino, que se se construa ambientes de produção contínua, validadas por pesquisa, né? O que é muito importante é que ela vai no cerne, que muitas vezes é abandonado nos discursos sobre Paulo Freire. Tá? Paulo Freire, quando ele diz conhecer a realidade do aluno, é pressupor uma escola que pesquisa. Né? Então, que inclusive é uma das frentes que eu imagino que precisa ser trabalhadas, de uma escola que pesquise para conhecer sua própria realidade. Uma escola que se conheça. Né? E o jogo ele vai ele é um ingrediente dentro desse contexto, se eu não mal interpretei a professora. E sim, a questão que nós temos hoje, né, e aí é de como que a tecnologia enquanto instrumento, ela se torna um instrumento de produção de violência, muito porque os algoritmos que influenciam as tecnologias, e aí principalmente as mídias digitais, eles estão dentro de uma lógica violenta de expropriação, de exploração e de coisificação do homem e de dominação. Né? Outro fator que eu vejo nisso é aquilo que está se convencionando chamar hoje de bolhas, não é? Então, o algoritmo ele aproxima, ele faz a leitura de proximidade de pessoas e interesses, aproxima esses interesses, gera-se bolhas e vende-se produtos específicos para aquelas bolhas, independente de quão violentas essas bolhas sejam. Né? Então, eu considero que sim, a tecnologia, e nas mãos de quem está a tecnologia, e de quem tem o dinheiro e os recursos para fazer com que essa tecnologia se espraie, não há dúvida nenhuma. Entre usar a tecnologia para a promoção da violência e para a prevenção da violência, tá? A promoção da violência está ganhando de lavada. Tá? Mas está ganhando assim, porque o nosso trabalho, quando a gente pensa o uso da tecnologia, é ser realmente ali de formiguinha. Não é? Então, e é impressionante como essa questão vinculada à violência ela é muito rápida de se espalhar. Tá? Um dia desses eu estava mexendo ali no YouTube e aí apareceu um cardzinho
não sei nem porque apareceu para mim, desses vídeos rápidos, né, que eu cliquei, era uma perseguição policial. Né? Bom, eu que tenho uma vivência, um posicionamento político de esquerda, né, da noite para o dia, cara, virei bolsonarista pelo que eu tinha recebido. É só porque eu cliquei em um. Então, esse fator, né, do algoritmo, ele agilizar esses agrupamentos, né, ele é, sim, um fator destrutivo. Para não me alongar, mas ainda dizer um elemento que a Hannah Arendt já tinha percebido, que é próprio da lógica dos sistemas totalitários, que é agudizar o isolamento. Tá? Então, a agudização do isolamento, quando você faz com que os sujeitos se isolem cada vez mais de si, não tenham mais significações compartilhadas para criar, ali as ideologias se espalham de forma muito acrítica, né? Porque funciona como se ela trabalha com um conceito pouco, inclusive, discutido no terreno da filosofia política, que é o princípio da logicidade. O princípio da logicidade, ela trabalha como um elemento que ocorre nas sociedades de massa, em que a psicologia das pessoas fica muito afeita a discursos que tenham qualquer nível de coerência, mesmo que não tenha nenhum substrato real. Né? E que isso gerou adesão ao nazismo, né, de forma massificada. Então, uma ideologia de uma raça pura, todo mundo se viu naquilo, mesmo que não tenha nenhum substrato real. E os nossos jovens, eles estão submetidos a isso, e quanto mais se isola, né, mais você tem o efeito dessa logicidade, mais você tem o efeito dessa agudização da atomização dos sujeitos. E aí, nesse momento, a gente se fragiliza enquanto sociedade. Né? Então, sim, aqui a nossa abordagem é uma abordagem anticíclica. Né? Então, a nossa abordagem é uma abordagem de o que fazer com o que está aí. Né? Mas, vindo de onde vem e com as intenções que se tem, a tecnologia, como produtora de violência, ela está ganhando, e ganhando de lavada. Nossa, bom, não vou ter uma fala tão filosófica, eu acho. Mas eu vou começar do final também, só para esclarecer uma coisa. Que, enfim, eu cortei bastante da apresentação por causa do tempo, mas esse jogo, no original, essa foi uma das razões por que a gente escolheu, né, o Cards Against Humanity. Ele é um jogo que é Creative Commons, isso significa que é um jogo totalmente aberto, não tem direitos autorais, não tem nada, quem quiser pode usar do jeito que quiser. E, no original, muita gente colabora. Então, o que as pessoas fazem? Elas criam mais cartas e disponibilizam. Então, por exemplo, se você for no site hoje do Cards Against Humanity, tem o arquivo em PDF lá, qualquer pessoa pode baixar, mandar imprimir na gráfica, recortar e ter as cartas e jogar. Né? Então, isso também é uma proposta nossa para conseguir, né, enfim, difundir ainda mais. E aí, nessa medida, a gente sempre vai poder atualizá-lo. Né, criar novas extensões, né, no mundo dos jogos de tabuleiro a gente tem as extensões, então sempre criar novas extensões mais atualizadas que podem substituir ou aumentar essas cartas. Né? Bom, aí, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, a primeira. Né? Você fala se o jogo não promove a violência, você está falando... Não é o jogo em si, então? Ah, tá. Eu estava pensando naquela discussão de o jogo vai fazer as pessoas ficarem mais violentas. Não é isso, nesse sentido. Tá. Em relação, então, às tecnologias, eu entendo... na comunicação, a gente tem... Humberto Eco, né, fala dos apocalípticos integrados. Né? E aí, nesse sentido, eu sou muito mais integrada, né, muito mais apocalíptica. E eu tendo a achar que é isso. Foi a minha primeira fala, né? A tecnologia, na verdade, ela é um instrumento. Eu acho que o professor Flávio também trouxe isso. Então, tudo depende do uso que você faz dela. Apesar de eu entender perfeitamente o que ele coloca quando ele fala nas mãos de quem está essa tecnologia, nesse sentido dessa tecnologia, pensando na Big Tech, né? Eu acho que a gente está pensando na Big Tech,
em como isso é usado do ponto de vista que não tem uma ética própria. Acho que até, né, a filosofia talvez tenha que trazer essa discussão dessa ética, talvez, né? Eu fico interessada nesse assunto porque não tem uma ética própria, eu acho. Então, o algoritmo não tem uma ética própria. Então, essas empresas usam, né, para os seus próprios interesses. A gente sabe que o conteúdo, enfim, da extrema direita, bolsonarista, ele rende mais e por isso ele é mais promovido. Então, nesse sentido, a tecnologia promove a violência? Não acho que é a tecnologia que promove a violência. Né? É o modelo que sempre promoveu a violência. Né? Acho que é o modelo capitalista, talvez, né? Enfim, o neoliberal, o tecnofeudalismo, né? Que hoje tem sido discutido. Não sei se a gente está no tecnofeudalismo propriamente, porque eu acho que o capitalismo continua aí. Mas, então, a minha resposta nesse sentido, né, considerando que eu sou muito mais integrada e considerando que a tecnologia é só um instrumento, eu não penso que a tecnologia promova a violência, não. Eu acho que quem promove a violência é o ser humano, né? Na verdade, mas não todo ser humano, né? Quem está no comando, quem tá, né, quem é o dono aí dos meios, nesse caso, os meios são os grandes conglomerados de comunicação, enfim, a Big Tech, né, que são as maiores empresas de tecnologia. Eu tenho essa visão mais otimista, talvez mais romântica, né? Eu acho que é a mesma coisa. Eu estava falando sobre isso esses dias. É a mesma coisa que você achar que a energia atômica é ruim por causa da bomba atômica. É o uso que se faz dela. São tudo ferramentas só ou instrumentos. Talvez eu seja ingênuo, mas eu penso dessa forma nesse sentido. Respondi todas as perguntas? Faltou alguma? As duas perguntas elas estavam correlacionadas. Então, a ideia de pensar a tecnologia como promoção da violência está relacionada com a segunda pergunta, que é sobre a neutralidade da ferramenta. Né? Então, a gente sabe que quando o homem ele pergunta para a natureza, ele formula a pergunta sobre a ferramenta que ele quer desenvolver, essa ferramenta já tem uma intenção. Né? Então, o quanto que essa ferramenta ela é em si mesma, ela não é neutra. Né? Então, ela acaba condicionando. Não é nem o uso que se faz. Assim, aí, eu estou do lado dos apocalípticos. Né? Eu acho que ela é, em si mesma, uma forma de promover a violência. Então, a dinâmica do TikTok ela não é ingênua. Né? Ela é feita para promover um tipo de resposta no espectador, que, independente do conteúdo, é aquilo que ela vai fazer com quem está assistindo aquele tipo de vídeo. Né? Mas era um pouco uma provocação mesmo, provocação no sentido de um convite para a conversa, né? Porque realmente achei muito instigante as falas de vocês. E já que eu peguei o microfone, em relação à fala do Flávio, incrível mesmo esse ponto, em especial do Paulo Freire, né? Porque a gente esquece que, quando Paulo Freire fala que a educação tem que partir, né, da realidade, a leitura da palavra, né, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra, né, significa que o estudante está dentro de um contexto. Né? Se eu não conheço o contexto, eu não tenho como educar. Né? E a gente esquece de partir do corpo discente, né? De identificar quem que é esse discente. E aí eu volto para aquela questão do começo, né? Do dado quantitativo. Né? A forma adequada de fazer isso é levantar dados. Né? E aí vocês trazem duas falas, que inclusive na fala do Flávio, a interlocução, né? o encontro das duas é justamente nesse ponto. Mas era isso, gente. Obrigado. Viu? Não, eu achei interessante que você colocou o TikTok, né, nesse sentido específico. E aí, se a gente for caminhar para esse aspecto, eu entendo melhor a colocação que você fez, né? Assim, pensando então no TikTok como tecnologia desenvolvida mas ele já que o TikTok está dentro de uma lógica, enfim, né? Que é um capitalismo diferente, né? Porque é chinês, mas eu ainda penso, talvez, que, por exemplo, a internet, se a gente pensar em instrumento internet, né, ela não foi, e aí se ela é neutra, ela não foi desenvolvida com uma finalidade como essa. Ela foi desenvolvida ali no exército americano com uma finalidade que não era neutra, mas não estava muito longe de ser o que é hoje. Né? Se a gente pensar na rede social, no modelo de Orkut, estava muito longe de ser o que é hoje. Né? Então, de novo, eu acho que acaba voltando, mas, de novo, nesse pensamento meu muito integrado, muito boliana. A gente volta, de novo, para como, enfim,
o capital se apropria da ferramenta criada para atender seus interesses, enfim, de lucro, né, no final das contas. Eu acho que é isso, de transformar tudo em mercadoria, né? Então, aí nos transformar em mercadoria, e aí os aplicativos transformarem a gente em mercadoria dupla, né? Porque você tem tanto os meus dados, quanto você tem também a exploração do trabalhador lá da plataforma, e aí a gente, enfim, vai longe, né? Mas realmente é muito problemático, com toda certeza. Né? Mas aí eu fico com essa visão de tentar ver o seguinte, não, eu acho que essa neutralidade, apesar de não existir, essas ferramentas, em princípio, não foram criadas com isso, elas foram apropriadas, né, por esse sistema que a gente vive, que aí eu acho que o problema está nele. Né? Não sei se faz sentido a minha resposta para você, se eu respondo, assim, mas eu acho que é mais uma opinião pessoal mesmo. Não? Parabéns, viu? Obrigada aí, professor Tiago. Como que é o professor que falou? João Carlos também, obrigada pela contribuição aí nas perguntas. Temos uma que está nos assistindo aqui pelo YouTube. Ela pergunta, deixa eu ver o nome dela, a pessoa precisa usar óculos e fica sem óculos, né? Andréia Lima. Ela pergunta se é possível adquirir o jogo citado. Olha, manda um e-mail para mim, por favor, porque o jogo, como ele foi patrocinado pela FAPESP, a gente tem uma quantidade muito limitada, né, que a gente está usando para divulgação, para levar. Então, entre em contato com a gente, que a gente vê o que a gente faz, a gente vê qual que é a finalidade que você quer, porque se você for de uma rede de ensino, a gente está disposta a não vender, mas levar, né, enfim. Então, entre em contato com o meu e-mail que está aqui, ó, elisagrec@gmail, e a gente conversa. Tá? Mas a gente não vende porque tem uma missão bem limitada, porque a gente fez com essa verba. Tá certo, então. Obrigada. Foram muitos os parabéns, viu, aqui dos participantes, agradecendo a contribuição do Piauí, de Minas, capital São Paulo, de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Temos aqui pessoas de diversos lugares do Brasil. E de manhã, nós tivemos a Érica Stroich fazendo uma pergunta para nós, né, que nos acompanha remotamente, ela é de São Paulo mesmo, e ela falou sobre a necessidade da Lei 13.935 de 2019 para ser implementada nos estados, e garantir a presença dos assistentes sociais e psicólogos nas escolas como forma de prevenção à violência. Nós concordamos com a sua fala, viu, Érica, que precisamos, né, ter uma força grande até por parte das instituições de ensino para que efetivamente essa lei seja cumprida e esteja a favor, né, dentro das escolas. E à noite, hoje à noite e também amanhã, nós teremos palestras que vão discutir um pouco essa temática. E aí a sua questão, que acabou nos sendo apresentada, já tinha terminado a transmissão da manhã, vai ser respondida à noite, tá bom? E também o Sérgio Calisto, que de manhã fez uma pergunta, e depois complementou também a sua questão, que acabou também chegando depois do tempo. Que você falava da importância das práticas, né, dentro do ambiente escolar. Então, eu quero avisá-los, né, os presentes, e também para quem nos assiste no YouTube, que será publicado os anais do congresso, né, do nosso seminário, aliás, com exemplos de boas práticas e, com certeza, todos que estão inscritos receberão pelo e-mail os anais. Então, todo mundo vai ter acesso às publicações que serão feitas decorrentes desse evento. Tá bom? Estamos encerrando, então, e agradecendo vocês. Eu vou passar a palavra para o professor Alessandro e quero parabenizá-los. Muito obrigada.